Agora sim as coisas estão sendo ditas sem ambiguidade. Agora sim nós temos um Papa. Estas e outras frases estão sendo inundadas por algumas pessoas na internet, dizendo que o Papa Leão XIV rompeu totalmente com o pontificado de Francisco e que ele está sendo totalmente diferente. Mas será mesmo? Fica comigo até o final do vídeo que você vai ver, nós vamos mostrar e comparar essas duas questões aí, tá bom? Então antes, não esquece de deixar meu joinha, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Lembrando que todos os comentários devem ser feitos seguindo essas regrinhas aqui, tá bom? Então é isso, bora para o vídeo. Eu estava esperando receber esse tipo de comentário aqui. Agora sim, as coisas sendo bem ditas claramente. Trecho do discurso do Santo Padre Leão XIV. Abre aspas. Cabe aos responsáveis governamentais esforçarem-se para construir sociedades civis harmoniosas e pacíficas. Isto pode ser feito principalmente investindo na família, fundada na união estável entre homem e mulher. Uma sociedade muito pequena, certamente, mas real e anterior a toda a sociedade civil. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou trazer este trecho de um comentário que a gente recebeu em um dos nossos últimos vídeos, porque eu estava ansiosa em receber esse tipo de questão. Já era algo que eu estava esperando trazer, porque agora o Papa Leão XIV, ele tá fazendo seus discursos, encontrando com as pessoas, dando as entrevistas, né? Porque ele teve aí todas as celebrações que marcam o início do seu pontificado. Aliás, depois eu quero trazer um vídeo também sobre a missa que deu início ao pontificado, foi muito bonito, emocionante, inclusive ele também se emocionou. Aliás, sempre é muito emocionante, a nossa igreja é muito bela. Então agora, com todos os discursos do Papa Leão XIV, nós vamos conhecendo mais o pensamento dele e algumas pessoas, eu já havia falado isso, vão puxando a sardinha pro seu lado, puxando a sardinha pro outro, mas tem uma memória muito fraca. E esse primeiro comentário que eu trouxe aqui, esse primeiro trecho desse comentário é o que eu quero compartilhar com vocês. Por quê? Porque o Santo Padre fez um trecho, né, na fala dele sobre a questão do homem e da mulher, e aliás, uma fala muito esperada por todos, né, para saber, ele vai estar aberto ou não à comunidade LGBT. Mas e o Papa Francisco, hein? Será que ele nunca falou isso? Nunca falou isso? De homem e mulher? Será que não? Não, ele não falou porque os documentos eram muito ambíguos. Até aqui nesse trecho, né, do comentário diz. Lembrando que há pouco tempo nós tivemos documentos da igreja que eram ambíguos, que davam interpretações complicadas. Nós não podemos passar pano para isso. Vamos ver se o Papa Francisco nunca falou isso? Isso eu vou fazer. Eu quero fazer questão de mostrar para vocês aqui se isso aconteceu ou não. Primeira matéria que a gente vê aqui. Papa diz que família é fundada sobre matrimônio entre homem e mulher. Isso foi o Papa Leão XIV que falou não. Francisco, em janeiro de 2023. Na igreja e no mundo há uma forte necessidade de redescobrir o significado e valor da união conjugal entre o homem e a mulher, na qual a família é fundada, disse o pontífice ao receber auditores, prelados, funcionários, advogados do tribunal, enfim. Francisco destacou a ignorância prática, tanto pessoal quanto coletiva, sobre o casamento. Não é certamente aspecto secundário da crise que afeta tantas famílias, e eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso. Como é possível que entre um homem e uma mulher se realize uma união tão cativante, uma união fiel e para sempre, da qual nasce uma nova família? Como isso é possível diante de limitações, fragilidades dos seres humanos? Devemos nos fazer estas perguntas e nos deixar surpreender pela realidade do matrimônio. Essa palavra é às vezes vista como suspeita, como se fosse uma imposição externa, um fardo, um vínculo que se opõe à autenticidade e à liberdade do amor. Se, pelo contrário, o vínculo é entendido precisamente como um vínculo de amor, então ele se revela como o núcleo do casamento, como um dom divino, que é uma fonte verdadeira, da verdadeira liberdade e guardião da vida conjugal. E aí, aqui, para o Papa, o casamento é um bem de valor extraordinário para todos, o que nos leva a reconhecer que todo verdadeiro casamento, mesmo o não sacramental, é um presente de Deus para os cônjuges. E aqui ele falou sobre as crises e o que acompanha também o amor e a esperança. Então ele estava falando aqui das crises do matrimônio. Outro aqui também, em 2017, o casamento é entre um homem e uma mulher. Onde está Gazeta do Povo, onde ele falou também sobre isso.
Ou seja, se nós dermos um Google, a gente vai ver inúmeras falas do Papa Francisco, inclusive entrevistas que ele abordou e também trouxe aí a verdade sobre algumas confusões que trouxeram sobre os documentos, principalmente o Fiducia Supplicans, né, que o pessoal bate tanto na tecla. Vamos aqui agora para a segunda questão. Não é possível construir relações pacíficas, mesmo no seio da comunidade internacional sem verdade, quando as palavras assumem conotações ambíguas e ambivalentes, e o mundo virtual, com a sua percepção alterada da realidade, ganha a dianteira sem medida e difícil construir relações autênticas, uma vez que se perdem as premissas objetivas e reais da comunicação. O que foi dito isso sobre a verdade, o tema verdade. Para o primeiro que eu encontrei, dando um Google, Fratelli Tutti, documento do Fratelli Tutti. A caridade precisa da luz da verdade, que buscamos constantemente. E esta luz é simultaneamente a luz da razão e da fé, sem relativismo. Isto supõe também o desenvolvimento de ciências e sua contribuição insubstituível para encontrar percursos concretos e mais seguros para alcançar os resultados esperados. Com efeito, quando está em jogo o bem dos outros, não bastam as boas intenções, mas é preciso conseguir efetivamente aquilo de que eles e seus países necessitam para se realizar. Existe uma outra fala também do Papa Francisco. É necessário vencer o hábito de denegrir rapidamente o adversário, aplicando-lhe atribuindo humilhantes em vez de se enfrentarem num diálogo aberto e respeitoso. Precisamos de comunicadores prontos a dialogar. Aliás, o Papa Leão XIV falou sobre diálogo, inclusive interreligioso, ocupados na promoção do desarmamento integral e empenhados em desmantelar a psicose bélica que se aninha aos corações, como exortava profeticamente São João 23. A verdadeira paz entre os povos não se baseia em tal equilíbrio de armamentos, mas sim exclusiva confiança mútua. E se você jogar aqui no Google, Papa Francisco aborda verdade na construção, a verdade na comunicação, você também vai encontrar trechos muito parecidos e nada ambíguos. Ele é bem direto. Papa Francisco, inclusive algumas pessoas até falavam que ele era bem direto. Vamos aqui ao terceiro trecho do comentário. Sobre a igreja. A igreja nunca pode furtar e dizer a verdade sobre o homem e sobre o mundo, mesmo recorrendo, quando necessário, à linguagem franca, que pode provocar alguma incompreensão inicial. A verdade, porém, nunca está separada da caridade, que tem sempre sua raiz a preocupação pela vida e pelo bem de cada homem e mulher. Vamos lá. Não existe justiça sem caridade, nem caridade sem justiça, recordou Francisco. Não basta respeitar os direitos. É preciso ir além com o ímpeto da caridade, buscando o bem do outro mediante a doação generosa da própria existência. As pessoas não devem ser tratadas somente segundo a justiça, o que é imprescindível também, sobretudo, com a caridade. Não se esqueçam de que quem se aproxima de vocês deve encontrar sempre o rosto da nossa mãe, a Igreja Santa, que ama com ternura os seus filhos. Mais um sobre caridade e verdade. É curioso, as obras de caridade não precisam de tradutor, não há dicionário para traduzir. É uma linguagem universal. Linguagem universal das obras de caridade. Todos as entendem. Mais uma sobre a verdade da igreja. Na ingente tarefa de garantir a liberdade da igreja face a qualquer forma de poder que queira fazer silenciar a verdade, não vos iludais que esta liberdade é apenas fruto de entendimentos, acordos e negociações diplomáticas, por mais perfeitos e bem-sucedidos que sejam. A igreja só será livre se as instituições puderem trabalhar para anunciar o evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões, sem demora, sem repugnância, sem medo. Evangelho Gaudium de 2023, primeira encíclica que Francisco fez, mas também se manifestar como verdadeiro sinal de contradição em relação às modas do momento. A negação da verdade evangélica aos confortos fáceis que com frequência contagiam também os pastores e a sua grei. Então aqui falando, recordando também sobre Pedro. Aliás, um outro ponto aí sobre a questão de ideologia de gênero também, que o Papa Francisco já chegou a falar, foi aqui em um dos seus discursos também, um encontro entre homens e mulheres, porque hoje o perigo mais horrível é a ideologia de gênero, que anula as diferenças. Pedi que se faça um estudo sobre a ideologia horrível do nosso tempo, que anula as diferenças, nivelando tudo. Anular a diferença significa anular a humanidade. O homem e a mulher, ao contrário, vivem em fecunda tensão. Lembro-me do romance do início do século XX, escrito pelo filho do arcebispo de Canterbury, The Lord of the World, o Senhor do Mundo. O romance fala do futurismo e é profético, pois mostra a tendência de anular todas as diferenças. É interessante lê-lo, se tiverdes tempo, lede-o, porque aborda estes problemas atuais. Aquele homem foi um profeta.
Então sim, o Papa Francisco falava de ideologia de gênero, não falava contra o matrimônio, não falava que casamento não é entre homem e mulher. Eu não sei da onde que as pessoas tiram isso, e não sei da onde que elas... Aqui tá ambíguo as falas. Isso são só algumas falas, tá? Porque são inúmeras falas desde 2013 de Francisco. E só um ponto que eu quero trazer aqui desses momentos que o Papa Leão XIV trouxe no início da missa do pontificado. Ele abordou sobre a presença espiritual do Papa Francisco. Vamos ouvi-lo para ver se nos nossos ouvidos a gente entende que não tem descontinuidade nenhuma aqui em relação a isso. Della messa ho sentito forte la presenza spirituale di Papa Francesco, che dal cielo ci accompagna. Aliás, até alguns engraçadinhos vieram falar aqui no canal de que, nossa, viúva de Francisco, só defende o Francisco agora. Eu não defendo o Francisco só agora. Aliás, quem me acompanha no canal sabe disso. E mais uma coisa, enquanto nós tivermos o canal, a gente vai defender Papa Leão XIV, Papa Francisco, São João Paulo II, Bento XVI e o que for, conforme a gente vai encontrando as incongruências aqui na internet, sim. Porque o Francisco mal morreu, faz pouco tempo que ele morreu, que ele partiu, e as pessoas já estão transformando ele em um demônio pior do que faziam quando ele estava vivo. Elas não ficam focando naquilo que o Papa Leão XIV fazem, não. Eles estão toda hora tentando comparar um com o outro. Para com essas comparações. O que o Papa Leão XIV está falando agora, Francisco já falava, São João Paulo II já falava, Bento XVI já falava. Se você entende como ambíguo, como ambivalente, como confuso, é porque você quer que os papas usem as palavras que você entende. Que todo texto existe um contexto, existe a interpretação correta. Se você interpretou errado, aí é um problema seu. Porque a linguagem de São João Paulo II é diferente de Bento XVI, que é diferente de Leão XIV, que é diferente de Francisco. Se você não sabe entender essas diferenças, então você vai ser exatamente como Lutero, como outras pessoas que queriam que fosse exatamente desse jeito. Por exemplo, não, o Papa tem que falar que o casamento é só entre homem e mulher. Cara, é sério mesmo que a gente precisa falar isso em pleno 2025? Sendo que já foi falado várias vezes. Não, mas agora Leão XIV tem que falar isso. Ele não tem que falar nada do que você acha que ele tem que falar. Ele tem que falar aquilo que Deus colocar no coração dele. Aquilo que ele estudar e ver que é necessário ele falar como ele tem falado. Como ele tem feito. Isso não vai provar que ele é conservador. Isso não vai provar que ele é progressista. Ele não vai provar nada. A única coisa que ele tem que provar é para Deus que ele precisa ser um bom papa. Não um papa bom, mas um bom papa. Ele precisa ser um bom papa para a nossa igreja. E para este mundo também. Então, enquanto vocês continuarem falando bobeiras e besteiras e falando que tinha ambiguidade, tinha confusão com o que Leão XIV fala agora, com o que Francisco falava antes, nós iremos trazer aqui. E não é porque nós estamos defendendo o Papa Francisco ou estamos viúvas de Francisco, não. É porque aqui nós prezamos pela verdade. E se tem uma coisa que tá faltando nessa internet, em muitos canais, em muitos perfis, se chama verdade. Na realidade, o que eles usam, e eu já falei isso em vários comentários de vocês, são técnicas de manipulação para vocês comprarem cursos, comprarem livros, comprarem um monte de coisa. Eu acredito que o Papa Leão XIV veio para nos fazer despertar para algo que em Francisco muitos não estavam acordados. E para nós vivermos práticas que Francisco já vinha falando e que muitos de nós não praticávamos. Então vamos começar a acordar para aquilo que de fato é a igreja e não para aquilo do que eu acho ou do que me falam. Então fica a dica aí, todas as vezes que alguém for falar, mas Leão XIV agora tá falando, Francisco não falava, vai pesquisar na internet. Busca no Google, vai ver nos milhares de documentos, audiências, Ângelos, Regina Celli, de Francisco, se ele realmente não falava. Aliás, só essa fala aí de Leão XIV deveria calar a boca de muita gente que fala mal e continua falando mal de Francisco. As pessoas não têm nem piedade pela alma de Francisco. Então, que tenhamos um equilíbrio e que sejamos mais cristãos, focando naquilo que hoje o Papa Leão XIV tem falado, nos orientado. Se você tem dificuldade para praticar, que você ore pedindo para que Deus te auxilie nisso, tá bom? Então, já me estendi demais, vamos para os próximos vídeos e para os próximos momentos. Te espero aqui no canal, não esquece, joinha neste vídeo, se inscreve, ativa o seu sininho. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!